Nós vamos começar uma série chamada 7 Reações, que é uma visão, a tentativa de uma visão expositiva sobre as 7 igrejas da Ásia, as cartas, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, que são mencionadas no Apocalipse. Mas antes de falarmos sobre as 7 cartas, que começam obviamente domingo que vem, eu queria trazer uma mensagem para os irmãos sobre a maneira como Jesus Cristo se apresenta no livro de Apocalipse. Então vamos ler Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na chamada ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. E tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas.
e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Essa é uma passagem um tanto estranha sobre Jesus. Se você não pensa muito em simbologia, eu me lembro nos anos 80 de uma jovem estar lendo essa passagem e de repente ela viu que os olhos de Jesus é como chamas de fogo. Ela ficou horrorizada. Mas isso aqui é Jesus? Não é o Jesus que eu imagino, né? Depois você vai saber para que serve os olhos com chama de fogo. Esse não é um estudo sobre o Apocalipse, mas sobre 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Onde é que fica a Ásia? Lá na Ásia, né? Você sai, atravessa o Atlântico, passa pela África, né? Você tem a Ásia, que também tem fronteiras com a Europa. Geograficamente, essas 7 igrejas foram colocadas numa posição muito curiosa. A medida, a relação que nos é dada aqui, né, com os 7 nomes das 7 cidades, elas são colocadas como se fosse um ponteiro de um relógio. Deus, o local como elas estão lá, geograficamente, né? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Pérgamo, que mais? Esmirna e Laodiceia, elas estão colocadas numa sequência como se fosse um relógio, né? Um movimento anti-horário. Embora não sendo um estudo sobre o livro de Apocalipse, mas em parte do Apocalipse, as pessoas têm muitas concepções erradas sobre o livro de Apocalipse. E uma delas é que é um livro misterioso além da conta. Então, que ele é misterioso, ele é, mas não quanto as pessoas imaginam que seja. O Apocalipse é mais esclarecedor do que misterioso se você conhece a profecia bíblica. Quando um cristão estuda a profecia, ele está lendo a profecia bíblica, está lendo o jornal do futuro. E ele vai comprovando, pelos jornais desse mundo, pelos jornais do presente. Por exemplo, na profecia bíblica, quando a cidade de Damasco é amaldiçoada pelo profeta Isaías, meus irmãos, Damasco vai virar pó. Está virando. O profeta Isaías disse que a cidade de Damasco será destruída. Aí você acha que é uma coincidência? O Estado Islâmico invade certas regiões próximas a Damasco, mete fogo. Aí os contra-ataques metem fogo, mas nem é ainda o que está por vir sobre Damasco. Se você colocar Damasco hoje no Google Imagens, você vai ver só casas destruídas. O profeta Isaías chegou a dizer assim: numa noite, Damasco. Na outra noite, acabou. Não existirá. Então, a profecia bíblica, para quem conhece, não é um mistério. O Apocalipse não é tão apocalíptico quanto você pensa que é. A outra abordagem que as pessoas têm sobre o livro de Apocalipse é imaginar ele apenas como um livro de horror. Tem muito horror. É bem verdade, não é? Mas não é apenas isso. Qual é a primeira palavra do livro de Apocalipse? Se você abrir aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, qual é a primeira palavra? Revelação. Inclusive, na Bíblia inglesa, a palavra Apocalipse não existe. É Revelation, não é? Revelation significa revelar. Que coisa difícil, né? E por que revelação? Os testemunhos de Jeová preferiram também, ao lançar a sua Bíblia no Brasil, não colocar o nome Apocalipse no último livro, mas revelação. Por que isso? Porque Apocalipse significa o quê? Revelação. Se alguém perguntasse o que significa a palavra Apocalipse, a pessoa dirá: é o fim do mundo.
Pode até tratar sobre o fim do mundo, mas a palavra significa revelação. É alguém desvendando para você alguma coisa. É como tirar Apocalipse é como um palco. Você tira a cortina, você abre a cortina para ver o espetáculo. Então a primeira palavra é revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo. O Apocalipse tem tudo a ver com Jesus Cristo. Aliás, o livro, apesar dos eventos todos que acontecem, o livro é sobre Jesus. É tudo a ver com Jesus. É Jesus que dita o livro para que João escreva. É Jesus que é visto nos céus abrindo os 7 selos. É Jesus que manda os flagelos para a terra. É Jesus que é adorado nos céus. É Jesus que voltará no final, na batalha do Armagedon, para lutar por Israel. É Jesus que arrebata a sua igreja para os céus. É Jesus que estabelecerá o reino do milênio. E é Jesus que será o juiz no grande trono branco, que é o juízo final. Então o livro é todo sobre Jesus. É uma revelação de Jesus Cristo. É a palavra de Deus dizendo para você quem é Jesus. Inclusive, ele é o alfa e ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Os homens no final dos tempos blasfemarão contra Jesus, acredite, mesmo eles sabendo que Jesus Cristo está no comando de certos juízos que acontecerão sobre a terra, sobre a humanidade, eles não se arrependerão e blasfemarão contra Jesus Cristo. Então, hoje, para introduzir o estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, 7 cartas, seria importante a gente saber quem é Jesus dentro do Apocalipse. Quem é Jesus? A coisa mais importante para todo mundo nesse planeta é saber quem é Jesus. Jesus dá uma revelação. Olha que privilégio. Jesus Cristo dá uma revelação. É uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Olha, versículo 1. Qual é o objetivo dessa revelação? Qual é o objetivo? Para mostrar aos seus servos. Quem é servo de Deus aí, diga amém. Então é para mostrar para você, para mostrar aos seus servos. O mundo não está nem aí para isso. Mas é para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esse livro, meus irmãos, é um livro muito especial. Inclusive, é o único livro da Bíblia que já tem uma bênção no começo para quem lê o livro. Sabia disso? O livro já começa assim, ó, vamos dar uma bênção, né? Se esses caras que faturam dinheiro com fabricação de bênçãos souberem disso, eles vão criar uma corrente chamada a bênção da profecia, né? A bênção do Apocalipse, ou coisa parecida. Qual é a bênção? Bem-aventurados aqueles que leem. Você já leu o Apocalipse? Ou você tem aquela mente patética de, não, Apocalipse não, Ave Maria, Deus me livre. Né? Que coisa mais tosca. A revelação foi dada para você, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. É Jesus Cristo dizendo, olha aqui o que eu vou fazer. Olha aqui como a história tem a ver comigo. Olha aqui como todas as coisas se cumprem em mim, para mostrar aos seus servos. E a bênção, me parece, meus irmãos, de felicidade espiritual. É uma expressão que a Bíblia tem chamada bem-aventurado. Alguns traduzem bem-aventurado como feliz, mas bem-aventurado não é só feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz, legal, alegre, bonito, agradável, maravilhoso, bem-humorado, que tudo lhe vá bem, que sua vida detone, uhul. É mais ou menos isso que significa bem-aventurado. E o livro já começa com uma promessa. Bem-aventurados os que leem, os que
aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Talvez você nunca pôde experimentar isso, porque Apocalipse para você é Apocalipse, não, Ave Maria, Deus me livre, Ave Maria, Ave Maria. Então, problema seu. Não quis conhecer Jesus no Apocalipse, problema de quem? Teu. Problema teu. Deus está dizendo, isso aqui é para mostrar aos seus servos. Apocalipse é uma carta de amor de Jesus aos seus servos, mostrando que a esperança deve ser mantida em Jesus, que está no controle de todas as coisas. Eu não quero minuciar Apocalipse 1, não vou ficar aqui falando o que é o bronze polido, o que é a lã, o que é o olho de fogo, o que é a voz de muitas águas. Mas há algumas coisas que precisamos dar um destaque de compreensão. Por exemplo, tem uma saudação aqui, que é graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Eu esqueci só de colocar o versículo aqui. Você localiza para mim aqui onde é que está. A graça e paz. Ok. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, não é? Graça e paz, meus amigos, é uma expressão maravilhosa. Você sabe que algumas igrejas quase que impuseram no Brasil uma saudação do seu povo. Por exemplo, os assembleianos, ao encontrarem um ao outro, teriam que dizer paz do Senhor. O outro respondia paz do Senhor, não é? E eles achavam que batista tem que dizer bom dia. Então, bom dia, não é? Parece que cristão do Brasil diz, não, ele não quer paz do Senhor, é paz de Deus, né? Quem já falou, não é isso aí, paz de Deus? Paz de Deus, irmão, paz de Deus. É para ser diferente, né? Recentemente ficou mais comum dizer graça e paz. Graça e paz. Dizem que os russos dizem Slava Bogo. E Slava Bogo quer dizer alguma coisa tipo glória ao Senhor. Eu não sei se é. Ouvi um russo dizendo isso para mim. Um russo perseguido chamado George Vins. A saudação em ucraniano é, eu não sei. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia de como é que se diz em ucraniano. A saudação em jovenês é e aí? E aí? Em cearense é boa. Em paulistês do interior, tarde. E aí vai. Mas qual seria a saudação que a gente deveria dar? Veja bem, a minha ideia aqui não é como uma obrigação. Eu mesmo não acho que tenha que ter obrigação nenhuma de dizer graça e paz do Senhor, e a paz de Deus, e paz de Cristo. Porque com o passar do tempo, isso pode ficar só um chavão automático, né? Como a mulher que estava varrendo à frente da sua casa, passou um irmão da igreja, ela disse, paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. O menino fez uma travessura lá, disse, menino diabo, para com isso, cão, né? Então, é só no piloto automático. Então, a questão não é uma obrigação, mas qual é o significado? Graça e paz é a combinação de uma saudação hebraica, que é shalom, paz. Shalom é mais ou menos parecido com bem-aventurado, né? Paz e que tudo vá bem, que você fique lindo, maravilhoso, maquiado, cheio de botox, escovinha, né? Sarado espiritualmente, uhul, é paz. Quando alguém dizia shalom. E graça é uma palavra muito especial que chegou até nós como favor não merecido, né? É mais ou menos isso que os gregos pensavam também, como coisas especiais que acontecem a você. É bom deixar bem claro que na saudação
graça e paz. A graça vem antes, não é? Semanticamente, houve um deslize quando alguém tirou a saudação graça e paz e colocou apenas paz do Senhor. Ele colocou a paz sem a graça. Não sei, curiosamente, é exatamente os grupos que falam da não graça, ou que não querem a falar escancaradamente da graça de Deus, ficaram só com a paz. Mas não existe a paz verdadeira sem a graça de Deus. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E pela graça de Deus nós temos paz com Deus. Nós somos justificados por Deus pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra expressão que eu queria explicar para você, pincelar rapidamente, é sobre quem é esse anjo da igreja, né? Porque aparece aqui o tal do anjo da igreja, e que Jesus guarda na mão dele os 7 anjos das igrejas, né? E quem é esse negócio? Quem é aquele que anda no meio, que protege os anjos daí? Quem é esse cara? Então veja bem, há 2 maneiras gerais de pensar. A palavra anjo, ela inicialmente não se referia a um ser espiritual. No geral, o sentido dela não é esse. O sentido de anjo é um mensageiro, alguém com uma mensagem. É a palavra grega angelos, de onde veio a nossa palavra ângelo. Toda pessoa que tem o nome Ângelo ou Ângela, tem algum Ângelo aqui? Não. Ou Ângela, o significado desse nome é mensageiro, né? Angélica é mais ou menos daí da mesma família. Não existe o angélico, ainda não inventaram esse nome angélico, mas se referia a um mensageiro. E por tabela aplicado aos anjos, porque os anjos, diz a Bíblia, são mensageiros de Deus. Uma das funções dos anjos é trazerem mensagens. E aí deu uma pegadinha. Por quê? Porque se Jesus Cristo está dizendo, escreva ao anjo da igreja, e fala que ele protege os anjos das 7 igrejas, isso é um anjo ou um anjo? Isso é um anjo mensageiro ou é um anjo mensageiro? Ou seja, a palavra anjo aqui se refere a um ser espiritual ou uma pessoa com uma mensagem. E aí nós temos as 2 visões. Uma é que cada igreja tem o seu anjo. Cada igreja tem um anjo aí, não sei o que esse anjo faz, mas será por isso que os pentecostais gostam tanto de cantar sobre o anjo? Olha o anjo aí, o anjo de fogo, o anjo com a espada, o anjo está passando, né? Sempre tem um negócio assim. Uma ideia seria que cada igreja tem seu anjo. Paulo disse que as mulheres deviam usar véu por causa dos anjos. O que significa? Não faço a menor ideia. Não me atrevo nem a começar. Não faço a menor ideia de falar sobre aquilo que Deus não quis falar. Mas a outra visão é que o anjo é o pastor da igreja, o mensageiro da igreja, o líder da igreja, o responsável pela igreja. Apesar de que minha questão hoje não seja fechar questão, a visão do anjo ser espiritual, ela cai um pouco por terra, porque cada vez que uma carta vai ser dada para uma igreja, ela é escrita ao anjo. Agora, faz sentido Jesus Cristo, Rei do Universo, no mundo espiritual, adorado pelos anjos, tendo que escrever uma carta para um anjo? Não é bem usual, não é bem a metodologia de Deus. Todas as cartas dizem, ao anjo da igreja escreva. João, escreva ao anjo. A carta, na verdade, não é escrita à igreja inicialmente, ela é para a igreja. Mas tem um negócio de escreva ao anjo. Não faria sentido. Em termos de lógica humana, é mais comum, é mais lógico pensar que o líder da igreja receberia a carta e transmitiria para a igreja.
né? Alguém, engraçado que na nossa cultura, Brasil, quando a gente manda uma carta para uma instituição, às vezes bota assim, aos cuidados de fulano, não é? Ao anjo escreve, é mais ou menos isso. Está aqui a carta para Laodiceia. Aos cuidados do ágelos, do ângelo, do mensageiro da igreja, seja lá o que isso for, se for assim. Essa visão que eu estou passando para você, ela é apoiada em Filipenses. A carta de Filipenses começa dizendo assim, aos irmãos que estão em Filipos, especialmente pastores e diáconos. E aí a carta vai andando, e no meio da carta, Paulo parece estar falando com o pastor da igreja. A ti, meu fiel companheiro, estou rogando a você. Ele fala isso no momento que ele vai exortar sobre duas mulheres que estão brigando na igreja, né? Duas mulheres disputando território. Duas mulheres que se achavam, e para se achar mais, acho que uma tinha que passar por cima da outra. Isso nunca aconteceu ontem, né? Duas mulheres que... né? Nunca. Então, o nome delas é Evódia e Sintique, e ele diz, eu peço que você as auxilie, meu fiel companheiro. A carta parece ser dirigida a um líder, a uma pessoa. Só queria que você conhecesse, para não ficar tão misterioso para você, a questão do anjo da igreja. Todas as cartas foram escritas ao anjo. Dentro dessa visão, todas as cartas foram escritas ao líder. Eu quero aproveitar esse tempo que resta para mostrar, nessa passagem de Apocalipse 1, apenas, quem é Jesus. Quem é Jesus? Em primeiro lugar, Jesus é aquele que traz felicidade espiritual. Esse mundo não sabe o que é felicidade espiritual. Felicidade, nesse mundo, um jovem mediano pensa assim, a felicidade é se eu consigo passar num concurso, se eu economizo uma grana, e se eu caso com uma mulher bonita, e se eu vou me aposentar, se o tempo é deixar, e aí eu vou, sei lá, voltar para cruzeiro, isso é a felicidade. Pronto. Felicidade, é só isso. A morte está chegando, e para você, a felicidade é isso. Deus tem coisas mais incríveis para oferecer para você. Quer essas coisas? Persiga-as. Quer passar no concurso? Persiga, né? Faça o seu caminho. Você quer ser um empresário? Persiga isso. Quer casar com a bonitona aí, né, dos seus sonhos? Aquela lá, porque você disse um dia eu ainda vou casar com essa mulher. Ela vai ver, né? Um dia ela vai ver, né? Então, vai fundo, mas a vida não é só isso. Existe uma coisa chamada a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Você precisa conhecer a graça de Deus. E você precisa conhecer o processo pelo qual se alcança a paz. A Bíblia em Filipenses dá uma série de caminhos a ser feita, e depois que você faz aquilo, ela diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Jesus é aquele que traz felicidade espiritual. Segunda característica de Jesus, segundo desvendamento de Jesus, ele se revela, lembre, Apocalipse é revelação, Jesus Cristo está se mostrando, é que ele é apresentado aqui como o primogênito dos mortos. Quando ele nasceu, a Bíblia diz, ele é o primogênito de Maria. É muito importante que algumas pessoas saibam por que não adoramos Maria. Na minha terra, que era de tradição muito católica, a visão geral é assim, os crentes odeiam Maria. Os crentes odeiam Maria Santíssima. Esse era o lema. E nós não odiamos Maria, pelo contrário, é mulher modelo nas Escrituras. Mas nós não adoramos Maria porque a Bíblia não ensina isso. Em nenhum lugar do Novo Testamento Maria é adorada. Não acreditamos na virgindade eterna.
até mesmo porque essa não foi a promessa de Deus. E a Bíblia vai mostrando claramente de que não há uma virgem eterna que teve filhos. Primeiro, Jesus é o primogênito de Maria. Primogênito significa o primeiro de uma série. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. E Maria teve esses filhos todos. Inclusive, a Bíblia os apresenta, diz aonde eles moravam e diz que tinha irmãs. O Novo Testamento não diz nenhuma das irmãs de Maria, mas tinha irmãs de Jesus. Ele tinha irmãs e alguns dos nomes, tem um irmão de Jesus chamado Tiago. Tem um irmão de Jesus chamado Judas, não o traidor, tá? Não o traidor, mas o que escreveu o livro de Judas no Novo Testamento. Ele é o primogênito de Maria, nós sabemos, ele é o filho mais velho. Então, se ela teve outros filhos, ela teve uma vida normal, etc. Porque não há nada de errado em casar e ter uma vida normal. Foi Deus que criou o sexo e o abençoou e disse: crescei, multiplicai, sede fecundo e etc. Quando a Bíblia diz que Jesus nasceu, em Mateus 1, diz que José não a conheceu até ela dar a luz ao seu filho Jesus Cristo. Até. Depois daí, vamos ser felizes, Maria, porque a vida é curta, né? Isso é uma dádiva de Deus. Agora, o que significa ele ser o primogênito dos mortos? Já sabemos o que é o primogênito de Maria. É o primogênito de Maria, o unigênito de Deus. Mas o que significa ser o primogênito dos mortos? Significa que há uma leva de gente para experimentarem uma coisa incrível, chamada às vezes genericamente de a ressurreição, e que dessa leva de gente, Jesus Cristo é o primeiro com o qual aconteceu esta coisa. Ele é o primeiro que foi do lado de lá, morreu, sim, morreu, foi sepultado, saiu do túmulo, ressuscitou ao terceiro dia, não é? Venceu a morte. E a Bíblia diz que porque isto aconteceu... Gente, que horas são? Porque eu acho que aquele relógio ali parou. 10:10. Deve estar certo. Beleza. Faz tanto tempo que ele é 10:10, ou eu estou bêbado, não? Estou achando estranho aquele relógio. Então, ele é o primogênito dos mortos. Então, como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Quando ele voltar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sairemos dos túmulos, quem estiver no túmulo. Quem não tiver, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e subiremos para o encontro do Senhor nos ares. E isso só é possível porque Jesus Cristo passou pelo mesmo processo. Ele é o primeiro. Ele é as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar e a receber um corpo novo, um corpo glorificado. E a Bíblia diz em Filipenses 3:20 que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Toda vez que você ouvir que Jesus é o primogênito dos mortos, lembre que isso tem a ver com a tua ressurreição. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Infelizmente, muita gente não vai ressuscitar naquele dia, não em corpo. Não vai. Seu corpo vai experimentar uma outra ressurreição. Não aquela. Não aquela para subir nos ares em corpo perfeito para o encontro do Senhor. Aquela não. Aquela é destinada às pessoas que durante essa vida se renderam a Jesus Cristo. Jesus se revelou a elas.
Isso influenciou suas vidas, isso teve impacto nas suas vidas. Não é apenas um termo técnico de tipo aceitar Jesus. Houve uma conversão verdadeira, houve um novo nascimento. E quando elas morrem, a Bíblia chama de os que dormem. É apenas um sono, e haverá ressurreição do seu corpo. Jesus também é apresentado em Apocalipse como o soberano dos reis da terra. Aí você pensa assim, poxa, o soberano, ele é o soberano dos reis da terra? É assim que ele é apresentado. Ele é o soberano dos reis da terra. Você pensa assim, pô, eu pensei que era o Trump. Pensei que era o Papa. É Jesus que é o soberano dos reis da terra. Então por que parece não ser? Não é? Porque nesse momento, na dispensação de Deus, na maneira como Deus administra o tempo e as eras, não é a hora de Jesus Cristo assumir esse reinado de soberano dos reis da terra. Ele tem entregue a autoridade aos reis terrenos, mas um dia ele vai assumir. E quando ele assumir, esses reis maus, esses políticos maus, esses homens que são deuses de si mesmos, que reinam para si mesmos, esses juízes da terra, hão de comparecer perante Jesus Cristo, o soberano dos reis da terra. Apocalipse 19:16 diz que no seu manto, quando ele vier, no seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se os reis da terra soubessem o que isso significa, se os reis da terra soubessem o dia que eles vão ter que se ajoelhar, confessar que Jesus Cristo é o Senhor e serem julgados pelo Rei dos reis e Senhor dos senhores, eles não dormiriam em paz. Por alguma razão, os reis da terra vão se rebelar todos contra Jesus Cristo. O Salmo 2 diz isso. Por que se enfurecem as nações? Por que blasfemam? Por que dizem coisas vãs? Os reis da terra, lá diz assim, Salmo 2, os reis da terra dizem: sacudamos de nós o seu jugo. Eles não querem saber de Jesus Cristo. Eles se rebelam contra tudo aquilo que Jesus Cristo representa, que genericamente é chamado de cultura judaico-cristã. O mundo está numa tentativa louca de acabar com a cultura judaico-cristã. Qualquer outra cultura é bem-vinda. Qualquer outra cultura é bem-vinda. A ideologia de gênero é bem-vindo. Esoterismo é bem-vindo. Feminismo, femi-doida, femi-nazi, é bem-vindo. Eu não posso respeitar o movimento feminista, em hipótese alguma. Meu filho estava dizendo que perguntou para uma feminista: você quer que eu respeite uma cultura que diz que todos os homens são estupradores em potenciais? Você acha que eu sou um estuprador? Eu posso respeitar isso? Você está desrespeitando meu pai, meus tios, meus avós, os meus filhos. Todos os homens são estupradores. Como é que eu posso falar de diálogo com gente louca? Que respeito eu posso ter por uma cultura que invade igrejas e enfia um crucifixo no ano? Quer enfiar crucifixo no ano? Vai enfiar no outro canto. Mas não fala que eu tenho que ter algum respeito por isso. Eu não posso respeitar. Mas no mundo moderno é tudo bem-vindo. Não, é tudo bem-vindo. O politicamente correto é bem-vindo. Bem-vindo. Politicamente correto é uma ideia que os cristãos tem que ser imposto, que os cristãos têm que respeitar todas as ideias, menos a dele. Você entendeu isso? Politicamente correto é assim: ó, cristão, respeite todos, respeite todas as religiões, menos a sua. Respeite todas as ideias, menos a sua. Por quê? Porque a sua não presta, é opressora, patriarcal, machista. O que mais? É branca, capitalista selvagem, patriarcal, opressor, fascista, branco, fascista, judaico-cristão. Pronto, então não respeite a sua, respeite a de todos. E acredite, vai dar certo.
O mundo vai chegar uma hora que vai mostrar suas garras e vai ser mostrado o quanto o mundo odeia os cristãos. Mas sabe o que o Salmo 2 disse? O Salmo 2 disse para os reis da terra tomarem cuidado. Os reis da terra e seus asseclas, os reis da terra e seus partidos. O Salmo 2 disse: beijem o filho, para que ele não se irrite. Cuidado. O filho está vindo, beijem o filho. Cuidado, vai pesar para vocês. Ele vai reger isso aqui com vara de ferro. Beijem o filho. Apocalipse 1 também nos mostra que Jesus Cristo se preocupa com um grupo de pessoas chamado igreja. O que é uma igreja no Novo Testamento? Igreja quer dizer a assembleia dos chamados para fora. Venham para a reunião, como eram nas cidades gregas, nas portas das cidades, as reuniões, as assembleias. Jesus Cristo tem a sua assembleia, a sua reunião, a sua eclesia, a sua igreja. E ele estabeleceu igrejas ao redor do mundo. E naquela época haviam 7 igrejas em lugares específicos para os quais o Senhor tinha uma mensagem. Muitas pessoas estão desistindo da igreja. Primeiro porque estão confundindo igreja com estabelecimentos comerciais com linguagem cristã. Estão surgindo toda hora. Toda hora está surgindo um negócio chamado igreja, mas não é. Quer ver como é que é uma igreja? Vai no Novo Testamento. Você tem os formatos, você tem as normas. O que está surgindo hoje não é igreja. Eu tenho uma aberração ali no bairro Habitat Brasil, que é uma igreja colada na outra. Colada, parede com parede. Eu fico pensando, poxa, eu sou do tempo que as pessoas ainda tinham alguma ética, né? Se tem uma igreja aqui, eu não vou semear onde foi semeado, porque nossa preocupação maior era o reino de Deus. Eu vou semear em outro lugar. Parede com parede. O que os caras estão dizendo? Que eu vou derrotar essa concorrência. Não é? Mas pasmem, semana passada eu passei, adivinha o que aconteceu? Uma terceira! Parede com parede com parede. Passa lá no Habitat Brasil. E essa terceira que surgiu, botou assim: nós somos uma igreja preparada para receber a sua família. O diabo que é. Nós somos uma igreja preparada para receber a sua família. Meu Deus do céu, isso não é um corpo. Isso não é o que a Bíblia chama de corpo de Cristo. Isso é carne podre. Isso é carne decomposta. Quando falamos de igreja, falamos de coisa séria. Está acontecendo uma grande desgraça em Rio Branco. É que todo mundo tem uma profecia para todo mundo, não é? Você vai lá no presídio e bota a mão na cabeça do preso e diz: olha, o Senhor mandou te dizer que Ele tem uma grande obra na tua vida. Quem não sabe dizer uma besteira dessa, não é? O Senhor manda dizer que tem uma grande obra na tua vida. O que o preso raciocina? O que ele pensa? Eu vou ter que abrir uma igreja. Aí sai esse cara de lá, vai abrir uma coisa que provavelmente não vai dar certo. Não vai, a maioria não vai dar certo. Mas antes que seja destruída, já gerou vários filhotes monstros. Que loucura é essa? Quando falamos de igreja nos moldes do Novo Testamento. E esse tipo de igreja, a Bíblia diz, que Paulo diz, você tem que saber como proceder na igreja de Deus. Que é o que mesmo? Como é que diz lá? Coluna e baluarte. Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Amém? Se você for para algum lugar, nunca congregue num lugar doentio, monstruoso, que não tenha compromisso com a verdade do Novo Testamento. Eu não estou dizendo que tem que pensar igual a gente, mas tem coisa que está na cara, que nem de longe
tem compromisso com a verdade. Alguém me falou de um pastor que estava pegando uma menina de 15 anos na igreja. Coisa básica, né? Um pastor pegando a menina de 15 anos. O pastor auxiliar estava pegando a menina de 15 anos. Aí foram até o pastor, o outro pastor, o gordo. E aí você, pastor, o que é isso aí, pastor? O outro pastor está pegando a menina de 15 anos. E o pastor respondeu assim: cale sua boca. Ele é ungido do Senhor. Só Deus pode discipliná-lo. Não se meta com isso. Quem é essa gente, né? Você nunca viu uma história dessa, né? Quem é essa gente, meu Deus do céu? Quem são estas pessoas? Mas Deus se preocupa com um grupo de pessoas chamado igreja. Havia 7 igrejas para as quais ele mandou uma carta e disse: olha, vocês devem se arrepender disso e devem investir nisso. Em síntese é isso. Está aqui as coisas das quais vocês têm que se arrepender, e está aqui as coisas nas quais vocês têm que investir. Também no livro de Apocalipse nos fala que esse Jesus que se revela um dia vai dar ao mundo uma revelação bem maior. Você sabe que quando Jesus veio ao mundo, ele não foi conhecido pelo mundo. Geograficamente ele disse: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas um dia, olha o que diz, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Há uma revelação muito maior. Inclusive, nessa revelação, ele vai se revelar a Israel. Israel vai desistir da sua não crença no Messias Jesus, que eles chamam de Iasca. E muitos árabes vão desistir de Maomé e vão se render a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nos é dito também, em 6º lugar, nessa revelação de Jesus Cristo, que ele tem um dia. João disse: eu achei-me em espírito no dia do Senhor. Eu perguntei a um adventista: o que é esse dia do Senhor? Ele disse: é claro que é o sábado. E eu disse para ele: o sábado nunca era chamado na Bíblia de dia do Senhor, era chamado de o sábado, né? Inclusive, quando as mulheres foram ao túmulo, parece que elas foram descansaram no dia de sábado, não diz dia do Senhor, no dia de sábado. O que é esse dia do Senhor? O dia do Senhor era conhecido pelos primeiros cristãos como o dia que o Senhor ressuscitou. Tecnicamente ele não tem um nome, mas ele é o mesmo dia da festa de Pentecostes. Porque o dia da festa de Pentecostes é o dia imediato ao sábado. Também não tem nome. Como é o nome dele? Dia imediato ao sábado. No livro de Atos, é o livro que... Estou falando, não tem nome na Bíblia, gente. Hello. No livro de Atos, ele também não tem nome. Mas era o dia que os cristãos partiam o pão, faziam a ceia do Senhor. E ele é chamado no livro de Atos de o primeiro dia da semana. Por que não tinha nome? Porque não tinha. Mas na nossa língua ele chegou com um nome. O nome de domingo. Domingo quer dizer do Senhor. Dominical quer dizer do Senhor. Vem de Dominos, né? Que quer dizer Senhor. Porque eu nunca sabia porque que o Pai Nosso era chamado de oração dominical, né? Mas meu Deus, oração dominical é para fazer só no domingo? Que oração? Que oração é essa? Porque é a oração do Senhor. Então, ele se achou no dia do Senhor. Também é uma passagem que tem 2 possibilidades. Pode ter sido que João foi arrebatado em espírito, num domingo, o dia que o Senhor ressuscitou. Ou pode se referir a um grande período horroroso que vem aí, chamado também de dia do Senhor.
Dia do Senhor é um período de 7 anos. E é o período da visão de João. É um período de 7 anos em que Deus vai julgar a terra pelos seus males. A Bíblia diz que ele é um dia como nunca houve um igual. E não haverá jamais, né, um período como esse. Jesus Cristo também disse isso. O Apocalipse, o Novo Testamento, o chamam de grande tribulação. Eu prefiro pensar nas duas coisas. Ele tem um dia que ele ressuscitou. Por que é importante que mudasse do sábado para o domingo? Porque mudou tudo, né? Mudou tudo. A velha aliança para a nova aliança tem muita mudança. Não tem mais o véu, não tem mais o templo, não tem mais muita coisa. E na velha aliança, o sacerdote era da tribo de... Qual tribo? Levi. Mas na nova aliança, o sacerdote era da tribo de Judá. Na velha aliança, havia um dia, por causa de uma aliança feita entre Deus e um povo. Agora tem um outro dia, por causa de uma aliança feita entre Deus e todos os povos. Mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. Para encerrar, meus irmãos, nos é mostrado aqui em Apocalipse 1 que ele é um sacerdote. Ele está com roupas sacerdotais. Qual é a função de sacerdote que Jesus Cristo faz? Eu acho maravilhoso saber que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Se você é de Jesus, como você diz, essa obra não para. Ninguém pode condenar os eleitos de Deus, Paulo diz, porque Jesus Cristo intercede por eles. Ele não só morreu por eles, ele intercede todos os dias, todos os dias, todos os dias. Jesus Cristo está à direita de Deus dizendo, aqueles ali são meus, ninguém os toca. Eu morri por eles. É isso que Jesus Cristo é para você? Um sacerdote, fazendo eternamente intercessão por você, em seu favor. E os olhos? E os olhos com chama de fogo? Que a minha amiga Conceição teve medo, né? Não quis mais ler o Apocalipse por causa dos olhos com chama de fogo. Talvez seja um aspecto da justiça de Deus, da justiça do seu Filho Jesus. Você gostaria de encarar uma pessoa com olhos com chama de fogo? Você gostaria de olhar nos olhos de alguém com chamas de fogo saindo dos olhos da pessoa em direção a você? Um dia, as pessoas vão ter que encarar Jesus Cristo desprotegidas, porque elas rejeitaram o Evangelho toda a sua vida. E vai ser tão ruim. Ser réu é ruim, não é? Não sei se você já foi julgado, se você já passou 12 horas sendo julgado, um promotor esculhambando você. Eu não sei. Agora imagina o juízo final. Imagina encarar o Supremo Juiz, Jesus Cristo, com os olhos com chama de fogo. Não queira isso. Não deve ser bom. É melhor Jesus Cristo como seu intercessor. Amém? Semana que vem, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. 7 reações. Como as pessoas reagem a esse Jesus que nos revelou o Apocalipse. Vamos ficar de pé, vamos orar. Cássio, não sai daí sem falar comigo, tá? Estou com o documento lá. Nosso Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, teu Filho, que veio aqui a esse mundo, morrer em nosso lugar, numa cruz, derramando seu sangue, e que agora nos revela que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que todo o Apocalipse é sobre Ele, e que toda a palavra, de alguma forma, é sobre Ele. Que nesses dias, conheçamos mais a Jesus Cristo, e como devemos agir positivamente em relação a Ele. Pedimos em nome de Jesus. Amém.